Olá, olá, para você que está me assistindo, meu nome é Alessandro Ferreira, sou professor de língua portuguesa e língua inglesa, sou graduado pela Faculdade de Santa Cruz. No momento estou cursando o curso de segunda licenciatura em Pedagogia pelo Grupo Educacional Uninter. Devido ao Covid-19, foi liberado fazer o estágio online, né? Então eu preparei, em relação ao estágio de educação infantil, eu preparei um curso de extensão chamado Aprendizagem, como a sociedade pode contribuir. Esse é o terceiro vídeo. É, Aqui tá alguns dados, né, técnicos, né? Eu, eu resolvi falar sobre Vygotsky. Quem é Vygotsky? O que seus estudos podem ajudar? Os pais é muito interessantes para conhecerem quem é Vygotsky, o que ele fez para a educação e para a aprendizagem, para poder estar ajudando os filhos, professores que provavelmente já conhecem também as suas teorias, né? É, Levi Semenovich Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896 em Urcha, em uma pequena província na Bielorrússia. Vygotsky cresceu e viveu por um longo período em Gomel, também na Bielorrússia. Ano de 1924 significou um grande marco na sua carreira intelectual e profissional. A partir dessa data, se dedicou mais sistematicamente à psicologia, né? Foi a partir dali que ele começou a estudar a parte de aprendizagem também, né? Vygotsky se dedicou ao estudo das chamadas funções psicológicas superiores, que consiste no modo de funcionamento psicológico tipicamente humano, tais como capacidade de planejamento, memória voluntária, imaginação, toda essa parte cerebral, né, de memória e planejamento, ele buscou estudar e fez diferença à aprendizagem, né, ao estudo, à pedagogia atualmente, né? Esses processos mentais são considerados sofisticados e superiores, porque referem-se a mecanismos intencionais, ações conscientemente controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de independência em relação a características de formas culturais e o comportamento. Neste curso que eu preparei para vocês, eu estou falando muito em cultura, contação de histórias, cultura, tudo que essa criança ouve. Então ele estudou essa parte, né, de, de como as crianças, as pessoas trabalham com, esse, com esses processos mentais, né? Como, como que as características do comportamento humano, né? Então, eu vou trazer mais uma situação aqui para vocês. Segundo ele, estes processos não são inatos, eles se origem das relações entre indivíduos humanos e se desenvolve ao longo do processo de internalização de formas culturais e comportamento. O indivíduo humano, os processos ele não é inato, ele não vai, ele entende, o Vygotsky entende que você não nasceu com todas essas habilidades, né? Mas você desenvolve com essa cultura, com essa troca de cultura, com esse aprendizado, né, entre as pessoas. A contação de histórias é uma ferramenta de troca de informação, de cultura. Então, essa criança vai absorver e vai trabalhar essas relações, né, de acordo com o que ela já está absorvendo da sua cultura, né? O cérebro é entendido como sistema aberto e grande plasticidade, cuja estrutura e modos de funcionamento são moldados ao longo da história da espécie e desenvolvimento individual. Aqui ele traz o cérebro como algo que você sempre vai poder estar aprendendo, né? Independente da idade ou criança, adulto, principalmente a criança, né? Que tem uma facilidade maior para a aprendizagem, né? O cérebro sempre vai estar aberto a aprender, né? Cada vez que ele aprende, o cérebro tem essa plasticidade de se adaptar, né?
Ao longo da história, a espécie em si evoluiu e tem a parte de desenvolvimento individual de cada pessoa, que cada pessoa se desenvolve de um jeito, no seu tempo, de acordo com a sua cultura e com o seu conhecimento de mundo, né? A linguagem é um sistema de signos que possibilita o intercâmbio social entre o indivíduo que compartilhem desse sistema de representação da realidade. Aqui eu estou falando da língua, aqui eu estou falando da escrita, da leitura, da escrita que essa criança está absorvendo. É, Traz aqui uma definição: a linguagem é o sistema de signos. Essa língua é uma representação da realidade. Então essa criança vai aprender aos poucos como representar a realidade que ela já convive, lendo, escrevendo, né? E vai aprender com esse intercâmbio social entre pais, professores, todo o conhecimento que ela está absorvendo do mundo, né? Obtendo um conhecimento de mundo. A ideia de internalização de sistemas de signo, a linguagem, a escrita, sistemas de números produzidos culturalmente provocam mudanças cruciais no comportamento humano. Aqui ele entende que de acordo com cada sociedade, a pessoa vai ter um comportamento diferenciado de acordo com a sua cultura. Então, a partir da criação também, da escrita, da língua, desde lá do Egito, tudo teve uma mudança de comportamento totalmente diferenciado. Então, cada vez mais as pessoas tendem a se desenvolver tanto individualmente quanto em sociedade. Então, o pai, o professor precisa entender o tanto que estamos em modernização, em crescimento, desenvolvimento, né? Vygotsky ressalta que os fatores biológicos têm preponderância sobre os sociais somente no início da vida da criança. Aos poucos, as interações com seu grupo social e com os objetivos da sua cultura passam a governar o comportamento e desenvolvimento de seu pensamento. Assim, muita coisa, criança na fase de alfabetização, ela vai ter as respostas biológicas, né? Preponderância, o que ressalta, né? São ressaltadas as respostas dessa criança de acordo com a sua cultura, com a parte hereditária, de, de questão de família, né? De conhecimento. Então, esse conhecimento que ela tem vem muito de família, de tudo que ela já absorveu. Só que ele acredita que é muito hereditário, muito biológico essa parte. Depois ela, de acordo com o que vai trocando experiências com as pessoas, e a criança vai crescendo, e todo o processo de alfabetização e estudo e tudo, ela vai deixando um pouco essa parte biológica, passando a governar, a decidir os seus comportamentos. E é nesse aprendizado desse comportamento, mesmo de formação de personalidade, que a criança vai se adaptando ao meio social. Então é uma aprendizagem muito interessante da criança, viu? Desenvolvimento a aptidão para processo de observação e crescimento da criança, crescimento necessário para acompanhamento da aquisição de linguagem da criança. As competências são muito interessantes, né? Que Vygotsky fala e tal. Então, essa parte de linguagem, entender as teorias dele é muito interessante para poder estar vendo a criança da forma correta e podendo entender as suas, as seus detalhes, suas imperfeições, né? Aqui eu trago, aqui na prática, como que você pode entender mais atualmente com as teorias de Vygotsky. Se você é pai, você é professor, eu trago o livro As Crianças Aprendem o que Vivenciam, né? Autoras Dorothy Lau, Note, Raquel Harris. É um livro que é totalmente
passado as suas experiências que elas tiveram, né? Então, aqui a primeira citação é: as crianças aprendem o tempo todo com os pais, seus filhos também prestando atenção em vocês, também não ao que vocês lhe dizem para fazer, mas certamente ao que de fato vem vocês fazerem. Vocês são o primeiro e mais importante exemplo a seguir. Então, pensando lá em Vygotsky, que as crianças elas têm a parte biológica, né, de familiar, de tudo, mas assim, o que mais vai ser significativo para essa criança, a primeira coisa é referência. Ela vai, você pai, você professor, você vai ser referência para essa criança. Então, ela vai observar as suas respostas, seus atos, para poder estar desenvolvendo a sua personalidade. Então, aqui é só um exemplo na prática do que realmente acontece, né? Sendo bastante realista, nem sempre temos tempo para lidar com coisas com todo o cuidado de que gostaríamos, e outras vezes simplesmente não conseguimos antecipar o que pode dar errado. Então, para a criança, os pais muitas vezes estão trabalhando, os professores têm uma quantidade enorme de trabalho, às vezes não conseguimos antecipar o que pode dar errado nas atividades dessa criança. Então, queira ou não, isso também vai gerar um aprendizado para essa criança. Então, não simplesmente, vou tentar proteger essa criança ao máximo para ela não sofrer, mas esse pode dar errado, vai criar um aprendizado para essa criança. Então, temos que acompanhar sim, mas também deixar a criança tentar e obter um aprendizado, né? Então, dividir a responsabilidade em pequenas questões ajuda a criança a se preparar para tomar decisões importantes no futuro. As crianças, aqui você lembra da sua vida cotidiana, de você dar responsabilidade para essa criança de fazer uma coisa, de fazer uma outra, de acordo com a idade dela e preparação psicológica, né? Você consegue observar as tomadas de decisão dessa criança, de tempo, do que fazer, né? Do que não fazer, né? Então aqui é na prática mesmo tudo que ela vai estar aprendendo, né? O excesso de ênfase em culpa e punição gera separação, não aproximação. A verdade é que todos nós cometemos erros e acidentes acontecem. Uma criança quando erra e tem uma família, um sistema de punição, ela tende a não tentar mais, a deixar de tentar e deixar de continuar. Então é a separação, você precisa aproximar essa criança e gerar aprendizado dos seus erros, né? Para ela poder estar continuando a tentar e gerar aprendizagem. Então esse é um caminho mais, de certa forma, mais correto para buscar uma aprendizagem, né? Tanto para pais, para professores, né? Reagir com mensagens proveitosas nas situações torna mais fácil para a criança aprender através das experiências, estabelecer a ligação entre o que ela fez, o que aconteceu e determinar o que precisa fazer em seguida para reparar a situação. A criança tem isso muito implícito, né? Em sua forma de raciocínio, tentando sempre reparar os seus erros. Então você precisa sempre estar trazendo mensagens corretas, mensagens boas para essa criança, para poder estar entendendo, né? O desenvolvimento, entendendo o desenvolvimento dessa criança como pessoa, né? Então essa parte é muito interessante, né? Aprender através das experiências, é o que o Vygotsky fala sobre troca de conhecimento, de cultura, né? Então é muito interessante.
A maneira como reagimos ao estresse depende da nossa capacidade para lidar com nossos sentimentos de impaciência, insatisfação, contrariedade e irritação. A maneira como nós reagimos, a criança percebe, a criança está vendo. A criança vai, vai se basear muito em como nós trabalhamos nossos sentimentos de paciência, de insatisfação, de quando as coisas não estão bem, como forma de reação. Então, ela vai, para criar a personalidade dela, ela vai se basear muito nessa parte. Então, é algo para nós fazer uma reflexão de como nossos sentimentos estão sendo lidados, né? Para como a criança está percebendo isso, né? Pensar que ela está percebendo isso e está fazendo essa personalidade através disso, né? A criança aprende a lidar com sentimentos que evoluem da impaciência para a hostilidade, observando como nós lidamos com eles. Então, é a mesma coisa da outra situação, né? De nós perceber os nossos sentimentos, né? E lidar com eles melhor para crianças poderem lidar melhor com seus próprios sentimentos também. Então, é algo muito importante que faz a diferença. Em vez de só enxergar as incapacidades dos nossos filhos, o mais recomendável é ficar atentos a seus pontos fortes. Então, quando surgirem inevitáveis comparações, seremos capazes de apreciar as qualidades especiais de cada criança. Você, professor, você, pai, analisar muito essas comparações, em buscar o melhor de cada aluno, o melhor de cada filho, para que eles possam se desenvolver de forma correta, né? É de vital importância prestar atenção e elogiar o esforço que nossos filhos fazem para reparar uma falha. Temos que reconhecer e estimular sua capacidade nascente de assumir responsabilidades, em vez de castigá-los por suas deficiências. Analisar a questão de castigos a cada erro, né? Buscar estimular o desenvolvimento dessa criança, né? A sua capacidade de eu vou conseguir fazer, deixa que eu faço, é muito interessante, né? Elogiar quando for preciso, porque a criança sente falta, e, e analisar mesmo os castigos para não ser pais, professores apenas que castigam e não valorizam o que é feito, né? Aqui eu trago a referência, né? Uma fotinha deles aí para vocês. Livros muito interessantes. Quero agradecer quem me acompanhou até agora. Curtem, compartilhem e até a próxima.